Glória a Jesus. Deus é bom, amém? Deus é fiel. Que bom que você veio, viu? Cada culto é um culto sempre especial, amém? Oh, aleluia. Vamos orar, gente. Fale com o Espírito Santo aí, para ele falar contigo. Peça para ele falar contigo. Peça para ele abrir o teu entendimento para a palavra. Vai falando com Deus, tenha sede. O Espírito Santo, ele responde na medida da tua sede. Querido Espírito Santo, Consolador, é tu que nos ensina todas as coisas. É tu que nos guia a toda a verdade. E eu quero pedir mais uma vez, Espírito Santo, que tu venha falar neste lugar, que tu me conceda o que falar nesta hora, visto que não sou eu quem falo, mas é tu que fala em mim. Querido Espírito Santo, nos revela os mistérios do teu reino. Revela para nós, Espírito Santo, os segredos do teu reino. Abre o nosso entendimento para compreender a tua palavra, Senhor. Meu Deus, para a gente poder ser transformado, restaurado, curado, liberto pela palavra, Senhor. Meu Deus, Orabai Shuriantarai. Fala, Espírito Santo. Ora Shiriodurai Canturou. Ora Xeramai Corimanto. Ministra em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, gera dentro de nós um coração que tem sede, que tem paixão pela tua palavra, um coração que arde pela tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora Xerimanturai. Querido Espírito Santo, ministra nossas vidas. Hoje é uma oportunidade de mudança, Senhor. Por isso, Espírito Santo, eu peço que tu ministre. E a Bíblia diz que a palavra é a tua espada. Espírito Santo, entra nesse coração, nessa mente hoje, com essa espada, em nome de Jesus, para marcar pessoas aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Porque, Senhor Jesus, eu sei, eu vejo na Bíblia, tu passou em muitos lugares, tinha multidões, e nem todos recebiam. Recebia é quem fazia a diferença, quem entendia aquele momento. Então que as pessoas possam ter o entendimento, quem está aqui nesse lugar e quem um dia vai ouvir essa gravação. A oportunidade está se apresentando para ti hoje, aqui, agora, e a tua atitude define o teu caminho daqui para frente, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Nós vamos ler um texto, irmãos, que a gente já conhece. Pelo fato de conhecer, pode se tornar um perigo isso, que o cara olha, eu já sei esse texto, mas não quero saber se tu sabe, eu quero saber se ele está sendo real lá na tua vida, lá fora. Amém? E isso a gente precisa buscar revelação de Deus. Amém? Como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús que andavam ao lado de Jesus, eles não percebiam que era Jesus.
quando ele recém tinha ressuscitado, e eles perceberam quando ele partiu o pão. Era ele. Mas aí que eles viram a coisa, mas enquanto ele falava, não nos ardia o coração. Eles não percebiam que era ele, mas enquanto Jesus ia falando, ia queimando por dentro. Amém, irmãos? Então abre a tua Bíblia no capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar graças a Deus porque esse livro está na tua mão. Por mais que se leia em tablet, em celular, eu gosto de ser porque tem gente que morreu. Sabia que tem gente que morreu para esse livro chegar na tua mão? No mínimo a gente tem que valorizar isso. E tenha sede e fome da palavra. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vou ler de novo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém? Pode sentar. Eu não sei como é que tu lê Bíblia, assim, a tua atitude quando lê, eu sei da minha. Uau! Igual um leão, assim. Tá com um pedaço de carne bom na frente, sabe? Tem que ser assim, ó. Glória a Deus. Lê aquilo ali. Sabia que é Deus que está te falando. Deixa eu contar uma coisa para ti. Esse aqui é um texto que praticamente todo cristão sabe que está na Bíblia. Uns sabem até decor. Mas eu quero falar que tudo que tu deseja na face da terra, para ti, para tua família, em todas as áreas da vida. O que são todas as áreas da vida? Saúde, finança, família, ministério, tudo está aí dentro desse baú que a gente leu. Por isso, vocês viram como é que eu tento ficar até mais comedido, mas eu não consigo ficar diante desse baú que eu estou lendo, porque tudo o que eu desejo é concreto, já existe. O problema é que posso eu não estar tocando agora nisso daí. Amém? É igual te dou um cartão meu, esse cartão do banco, te digo a senha, tu fica com ele, passa 20 anos dentro da igreja com ele e nunca usufruiu. É o que acontece com a Bíblia. Tu diz, pastor, eu usufruí. Não, tu faz isso com a Bíblia. Tu tá com o cartão na tua frente, tá com a senha, mas não vive, não usufrui a realidade. Amém? Por isso que eu não consigo ler, fica assim, distante. Senhor, não, eu já vou para dentro. Eu sei que eu estou falando de um tesouro. Eu sei que tudo que tu pode desejar na tua vida. Pense em algumas 10 coisas só, não precisa pensar tantas, que tu deseja para a tua vida. Pensa rapidinho aí. Pensa em 2, não para ser mais rápido. Sabe por quê? Que às vezes o crente não sabe nem o que vai pedir. Por isso que a oração dele às vezes não funciona. 10 coisas, 2 coisas só. Sabe onde que está isso que tu quer, que tu está pensando aí? Está exatamente dentro desse baú que eu abri para ti aqui. Amém? Eu só vou dar uma explicação bem rapidinha, porque a gente tem às vezes pessoas novas que não entendem o palavreado. A Bíblia está dizendo aqui, que não é para nos conformarmos com este século. Quando está falando do século, não está falando do século XIX, século XX, século XXI. Está falando do mundo. Um sistema
que está lá fora. E que a gente está envolvido nele, mesmo que não queira. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz, aonde? No maligno. Às vezes eu até elogio, sabia? Eu digo que eu chamo de esgoto. Até um elogio. Mas é um sistema. E a Bíblia diz, não anda conforme. O que anda conforme? É na mesma forma. Sabe, tu faz um bolo, se tu botar dentro de uma forma redonda, ele sai como? Quadrado? Redondo, porque ele sai conforme a... Então, há um estilo de vida do reino que está dizendo, não ande em conformidade com o que estão lá fora. Porque a sociedade está vivendo isso aí. É rolo de toda sorte, não vamos nem mencionar aqui. Rolo de relacionamento, enfim. Ajuntamento. Tudo achando que é normal. Mas essa é a forma lá do mundo, deste século. Mas nós somos de outro reino. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém? Então é isso, tem que entender. E depois vai dizer assim, ó, isso que eu quero te mostrar, esse texto aqui, ó. Quando fala, transformai-vos, e não vos conformeis com este século, mas ele dá uma direção, então qual é o meu parâmetro? Qual é o modelo que eu devo viver? Aí vai dizer assim então, ó, transformai-vos. Estou falando porque às vezes tem uns mais novos e uns mais antiguinhos que também esquece. Essa palavra transformai-vos lá no original é metamorfose. Não está falando de melhorar a tua vida. Está falando de mudar a tua vida. Sabe o que é uma metamorfose? O exemplo clássico. A lagarta, tu vê, você já deve ter visto ela arrastando no chão. Um dia ela para numa árvore, vira um casulo, e o que sai dali? Uma borboleta. Isso é metamorfose, isso é uma mudança muito radical. Diga assim, ó, mudança radical. O que arrastava agora voa. Sabe o que eu estou falando para ti? Que a água, ela pode virar vinho. O que arrastava agora voa. Eu estou falando isso para a tua vida, mas quer saber uma oração que eu não faço? Não adianta tu me pedir, pastor Feijó, mas muitos fazem, por falta de conhecimento. Ora para Deus transformar a minha vida. Eu não posso fazer essa oração, sabe por quê? Porque é uma ordem de Deus isso. Tu é que te transforma. É um verbo no imperativo, é transformai-vos. Há uma ordem. É igual aquilo que eu falo, os irmãos já sabem, eu já falei. Não adianta me pedir, pastor, ora para eu ter fé. Não se faz oração para ter fé, se ouve a palavra para ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Mas o crente incauto que não sabe, incluindo talvez muitos líderes, pastores, vão fazer aquela oração bem bonita. Quer ter fé, vai ler Bíblia e vai ouvir pregação. Aleluia. E aqui há uma ordem. Não posso dizer, Senhor, me transforma. Imagina se Deus diz, mas não posso fazer a tua parte. Mas como é que eu me transformo então? Quem quer ser transformado? Não, quem quer ser transformado mesmo? Metamorfose, radical. Não, pastora, como tá bom, tá amarrado, em nome de Jesus. Duas coisas que é um perigo, assim está bom e estou satisfeito. Isso é um perigo. Às vezes assim está bom e estou satisfeito, tu nem sabe, isso é um retrocesso, isso eu digo, é um retrocesso com anestesia. Tu começou a andar para trás, mas nem sente. Amém? E em tudo,
conhecimento, nos teus negócios, na tua vida financeira. Não, agora sim está bom. Já estou satisfeito. Isso é retrocesso com anestesia. É um perigo. E aqui então nós estamos falando, gente, eu preciso que tu fique ligado, mas eu preciso de uma coisa, que tu deseje muito o que eu estou pregando e o que está na Bíblia, porque senão tu vai viver assim, ó. Tanto faz, como tanto fez. Empurrando com a... Mas eu vim falar de uma transformação. Transformação. Irmão, até eu entender essas coisas no passado, eu tinha um outro estilo de vida. Amém? Porque eu não entendi isso aqui. Então a metamorfose é a mudança radical de vida. Tu sabe que a mudança na tua vida, ela tem um lugar. O que eu falei? A mudança na tua vida tem um lugar. Pergunte, qual é esse lugar? No coco, na mente. Isso que é renovar a mente. Presta atenção, até que tu mude a qualidade dos teus pensamentos, tu não muda de vida. Presta atenção, olha como é sério, tu vai ouvir agora. Presta atenção. Sabe por que tu tem que mudar? A primeira coisa, vai falar em 1 Pedro, que os nossos pais, eles nos legaram, assim, um procedimento fútil. Sabe o que é fútil? Inútil. Nós recebemos nossos pais. Uns converteram aqui, uns que estão convertidos hoje, nasceram em lares que não eram cristãos. Então não se ouvia falar de Jesus. Tu estava indo para o inferno, junto com a tua casa. Foi esse legado. A Bíblia diz legado, vai falar em Pedro. Sabe o que é legado? É uma herança, algo que foi realizado e foi entregue para ti. Entendeu? Um familiar pode te deixar um legado, é um conhecimento que aquilo vai operar na tua vida. Mas tem legados que a Bíblia diz que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Olha o legado que tu recebeu na tua casa. Lá não falava em Jesus, não pregava a salvação, ninguém acreditava na obra da cruz. Sabe, tu estava indo para o inferno junto com a tua família. Esse é o legado. Que bom que o sangue de Jesus chegou na tua vida. Mas tem gente que se converteu, já era de um lar cristão, então não ouviu falar de Jesus, ouviu falar da obra da cruz. Mas diz a Bíblia em Provérbios capítulo 14, o simples, o que é simples no texto? Pessoa que não tem conhecimento, o estulto, como diz a Bíblia, o nécio. Diz uma palavra para ficar melhor, alguns não sabem o que é nécio, está na Bíblia, outros não sabem o que é estulto. O tolo! O tolo todo mundo sabe. O tolo, ele herda, olha que palavra forte, ele herda a estultícia. Tu converteu lá numa família cristã, tu ouviu falar de Jesus, ok, mas está dizendo ali que o simples, por tu não ter conhecido, tu herdou. Eu fico vendo, tem gente, irmãos, a mente é tão travada, tu pode falar, faz isso, irmão, eles não conseguem vencer aquele bloqueio, e isso herdou, é uma herança da onde? Dos pais. Aprendeu em casa aquele pensamento tacanho, derrotado. E ele diz, isso acontece no meio da igreja, tem gente que pensa que falar em dinheiro, falar em riqueza, falar isso aí é luxúria. Não, a gente não fala nessas coisas. O ouro é só lá nas ruas de ouro. Então a pessoa ela nasce com aquela informação que alguns chamam de crenças limitantes, né? Aí na autoajuda. E a pessoa ela fica na vida, presta atenção, ela está vivendo aquela informação, ela herdou aquela estultícia de um familiar. Amém? Que silêncio. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, ó. Tu tem o primeiro nível de renovação da mente. Preste atenção agora, irmão. Preste muita atenção. Eu não quero pregar sobre o primeiro nível, eu quero pregar do segundo para lá. Vamos dizer, na medida que aumenta
Sobe o nível, presta atenção. Quando tu te converteu, tu aceitou Jesus, tu recebeu um nível de mudança. Presta atenção. Como assim eu recebi um nível? O primeiro nível tu já recebeu, senão tu não te convertia. Por quê? João Batista veio pregando o quê? Arrependei-vos. Foi ou não foi? Jesus veio pregando o quê? Arrependei-vos. Amém? Amém. Vou gritar, porque eu já vi o olhinho fechando. E não foi fechando para orar. Espero que tenha sido para orar. E os apóstolos que pegaram o evangelho, receberam o bastão de Jesus, o que eles pregavam em Atos? Arrependei-vos. Preste atenção. Por que eu falei o primeiro nível? Porque a palavra arrependimento no texto original chama-se como? Metanoia. Sabe o que é metanoia? Mudança de mente. Então, para tu entrar no reino, tu já teve que experimentar o primeiro nível de mudar de mente, senão tu não te convertia. Sabe quando tu mudou de mente? Agora eu creio que Jesus é verdade. Agora eu creio no sangue de Jesus. Eu estava indo para o inferno. Meu Deus, eu estava longe de Deus. Eu entendi. Então eu mudei a minha mentalidade. Então eu entrei no reino. Foi o primeiro nível. Sabe qual é o problema do povo evangélico? É que muitos não conseguem sair agora do primeiro nível. Ele já está salvo, glória a Deus. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para ti. Fica tranquilo, tu já está salvo. Tu já vai para a glória. Mas vamos dar um exemplo. Eu espero que Jesus volte logo. Por mim, eu voltaria hoje. Mas se ele volta daqui 40 anos? Tu é salvo? Que vida tu vai viver na terra nesses 40 anos? Se tu não entender que tu tem que mudar de nível. Amém? Porque é maravilhoso ir para o céu. Essa é a finalização da salvação. O problema, como é que tu vai viver até acontecer isso? Já pensou nisso? As circunstâncias. Tu vai ter que aguentar aquele empreguinho, a vida, mas até te aposentar. Quantas circunstâncias tu vai viver, sabe por quê? Por um motivo. Porque tu teve nível de mudança só no primeiro nível. Tu teve suficiente só para te converter. Vocês entenderam que há uma transformação já na mente da pessoa, uma renovação quando ela converte? Porque isso é arrependimento. É mudança de mente. Estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos aprofundar aqui. Quem quer a segunda parte do texto? Porque a primeira vai falar: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para aqui agora. Ouviram o que eu li? Não, ouviram todo? E não vos conformeis com este século. Tu está dentro da jogada agora. Tu ainda tu está dentro. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí vai ter um para quê? Só um pouquinho. Se tu não entender hoje o que é renovar a mente, não precisa ler o restante do versículo. Do para quê para lá. Por quê? Porque ele não vai acontecer na tua vida. É melhor tu não saber o que tu tem direito do que saber e não tocar, não tomar posse. Amém? Amém. A Bíblia diz assim, ó: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeiro, não pensa mais como o mundo pensa. Começa a pensar conforme a palavra de Deus. Ela é o teu modelo, o teu parâmetro. Se tu não mudar a mente, tu não vai conhecer a segunda parte. Preste atenção. Diz assim, ó, para quem muda a mente: para quê? Está escrito ali. Para quê? Está me mostrando um objetivo, uma direção. Para que experimenteis. O que é experimentar, gente? Eu posso te contar de uma comida maravilhosa que eu comi. Eu posso te contar em detalhes. Tu vai ser, pô, que legal. Mas não é a tua experiência.
não vai fazer nada na tua vida. Entendeu? Aqui está dizendo que há uma experiência para ti. Há algo que é para ti. Mas que tu precisa experimentar esse algo. Mas tem um segredo para tu chegar nele. Qual é? Renovar a mente. Para que experimenteis, ou seja, tu vivencie. O que? A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso aí era para ter dado glória a Deus, pular no banco. Mas não, o crente ele vai pular se ele ganhar R$1 milhão amanhã. Olha, a palavra é mais importante para mim do que dinheiro. Mas eu estou dizendo uma baita de uma verdade. Eu estou te abrindo o tesouro hoje. E só depende de ti. Irmão, preste atenção. Tu pode passar pela vida salvo. Lembra que eu falei o primeiro nível? Que tu já mudou de mente para poder converter? Então essa parte da boa, da agradável, perfeita vontade de Deus, uma parte tu já tem ela. Que vai ser a salvação eterna. Amém, glória a Deus. É maravilhoso, é o mais importante. Porque só que para uns pode acontecer hoje, e para a glória. Outros daqui há muito tempo. Então vim hoje dizer assim, mas como é que tu vive uma vida experimentando a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para essa terra, não só para um dia na eternidade, amém? Tem um jeito, tu tem que renovar a tua mente. Por quê? Porque é um canal de Deus na nossa vida. Essa boa, essa perfeita, deixa eu resumir essa boa, perfeita e agradável, eu vou resumir tudo numa palavra chamada propósito. 97%, agora estou bonzinho, antes eu dizia mais, 97% que circula dentro da igreja evangélica, nem sabe qual é o propósito que Deus tem para ele. Então eles estão vivendo a vida do jeito que dá. Estão vivendo de improviso. E Deus não trabalha com improviso, Ele trabalha com planos minuciosamente estabelecidos. Mas 97% não, sabe? Tu já pensou a vida maravilhosa que Deus preparou para ti e tu não está tocando? Não, o pior de tudo é alguém aqui dizer, não, mas para mim tá bom assim. Eu só queria chegar até aqui. Bom, então essa pregação não é para ti. Só fica firme para ir para o céu. Mas eu estou dizendo que há uma boa. Há algo que Deus pensou. Preste atenção. Deus pensou. Deus planejou uma vida muito mais extraordinária do que essa vidinha que tu está vivendo. Mas tem um jeito, há um protocolo. Isso eu quero dizer, há um protocolo para isso acontecer na tua vida. Só acontece quando tu muda a maneira de pensar. E presta atenção agora. Presta atenção. Quer ver uma coisa agora? Que crente fala isso assim, ó, da boca para fora. Jesus, quando ensinou os discípulos glória. Jesus, quando ensinou aos discípulos, preste agora, fica comigo aqui. Irmão, eu vim só para, hoje assim, ó, eu vim para quem quer transformar a tua vida. Porque eu conheço o eleitorado, tá? Eu começo a conversar um pouquinho, eu já sei dos limites da pessoa. A gente vai falar, cara, vou dar um exemplo, posso dar um exemplo? Tu é para ser um empresário, grande empresário. Tem um grupo de empresas, a gente começa a ver, tem um grupo de empresas, o cara começa a pensar em problema, vai ter incomodação. Sabe por quê? As informações que ele tem dentro começam a ser tocadas assim, entendeu? Vai ter um monte de trabalhista para cuidar, bom pastor Marcelo, um monte de trabalhista para ele cuidar, mas vou me incomodar, melhor eu tenho esse empreguinho aqui, ó, aí eu ganho X por mês e não me incomodo. Sabe por que isso? E o propósito de Deus podia ser o cara ser um grande empresário, riquíssimo, ia dar emprego para todo mundo na cidade de Butiá e na região do Carvão. Mas o legado que ele recebeu, vocês estão entendendo o que eu quero dizer com legado? Que trava ele, e a boa, perfeita e agradável não vai vir. Por quê? Porque
A vontade de Deus, ela precisa encontrar em mim um canal para fluir. E as informações que eu tenho na mente, elas travam, elas impedem. Tem gente que vai chegar no céu e lá vai conhecer toda a vida maravilhosa que era para ter tido na terra. E não foi culpa de Deus. Foi culpa de quem? Dela. E não joga a culpa no diabo, que ele não tem nada a ver com isso. Há um protocolo. Jesus, quando ensinou a orar, olha aqui, os crentes falam sem saber. Jesus disse o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando está dizendo como, está dizendo assim, ó, no mesmo padrão. Vocês estão me entendendo? Que assim como a tua vontade está aí, ela seja feita aqui igualzinho, ó. Igualzinho está aí. Sabe por que ela não vem? Mas Jesus não disse para tu orar? Sim, mas há um protocolo. Ó. Seja feita a tua vontade. O que eu falei da vontade em Romanos? Que ela tem um protocolo? Não vai fluir, irmãos. Porque a tua mente, em vez de ser um canal, ela é um dique, ela tranca, ela impede. Estão me entendendo, irmão? Glória. Tu está entendendo? Olha para a tua vida agora, em todos os detalhes. Isso é tudo resultado. Só depende de ti. Aleluia. Estão me entendendo, irmão? Glória a Deus. Gente, isso aqui é muito sério. Eu vim trazer para vocês um segredo, um tesouro, um baú do tesouro. Tu pode mudar a tua vida. Irmãos, eu sei, se eu fosse conversar assim, um por um, eu ia ver os limites, os bloqueios na tua mente. Sabe o que é renovar a mente? É pensar como Deus pensa. Alguém vai dizer, não, agora não, para aí, pastor. Eu ensino lá na escola de líderes sobre Gênesis 1:26. Nós fomos criados à imagem e conforme. A maioria da igreja não sabe isso aqui, o pastor falou porque a gente já bateu na tecla. Eles dizem, quando tu diz, nós somos criados à imagem e, eles logo dizem semelhança, já era maravilhoso, mas acontece que, não, conforme, no mesmo padrão, igual, mesmo modelo, tu queira ou tu não queira, tu goste ou tu não goste, ele falou, tá falado. Então eu posso pensar como ele pensa, porque eu fui criado conforme a semelhança. Quer ver uma coisa? Eu disse para aqui, que tu foi criado a semelhança de Deus, e o que adiantou? Nada. Para alguns não adiantou nada. Talvez para algum adiantou. Vocês estão me entendendo a mesmice que o crente está acostumado? Quanta coisa tu podia fazer na face da terra, quanta coisa tu quer que mude e não muda. Por que não muda? Que não muda a mente. Mas agora depois da eleição vai ficar a mesma coisa. Vai tocar o ano, agora 2025 vai, agora vai, até o meio-dia do dia 1º de 2025. Eu vim dizer assim, tu pode pegar a caneta que Deus te deu e tu escrever a tua história. Alguns não conseguem mudar de história aqui, porque a tua mente foi tão prejudicada por informações desde a tua infância, que tu viu, e tem gente pior que viu. Gente, subconsciente é uma coisa forte, é uma esponja. Ele não faz análise e julgamento, isso é errado, isso é certo. Se tu ouviu lá, alguém tu estava brincando com os guri com a bolinha, tempo era assim, guri com bolinha e guria com bonequinha, né? Aí tu estava brincando lá, uma criança não nem tá, mas lá alguém falou, o pai ou a mãe disse pro outro, mas tu está pensando que meu dinheiro nasce em árvore? Tu só ouviu e tu continuou brincando, tu nem sabe o veneno que entrou no teu subconsciente e formou a tua vida. Agora tu está lutando, batalhando e não sabe, tu faz tudo e a coisa não vai. Estão me entendendo onde eu quero chegar? Que tu tem que fazer uma mudança interior, isso é metamorfose. Deixa eu falar assim, eu vou dar um exemplo bem material para ver se o cara é gari da prefeitura e ele diz, e a mente do cara renova de um jeito tal, diz, a partir de hoje eu estou gari da prefeitura, mas eu sou o maior empresário dessa região.
Se ele não tiver essa mente, não acontece. Se eu pudesse dizer uma frase para ti, eu vou te dizer, ó, tu nunca vai além da tua mente. Tu nunca vai ser mais do que a tua mente. Ai, pastor, essa palavra não é para mim. Ou pior é que quem está achando que está tudo do bom, que o máximo era isso daí, onde tu chegou. E como é que eu vou fazer? Eu só posso estar empolgado e pensar em mim, porque uns não vão atender, não vão conseguir, irmão, infelizmente. Pode te dar um cheque de R$1 milhão agora, toma aqui, joga fora. Entenderam por quê? Por causa da formação que ela tem. Tem gente se iludindo que quando acontecer... Irmão, tem gente esperando, eu já falei isso, tem gente esperando que mudanças venham para a vida dela. Mudanças não vêm, mudanças saem de dentro. Glória a Deus. Estão me entendendo, irmão? Como é normal na igreja? Por que tu não tem um negócio? Primeira coisa que eles falam. Ah, não, vamos gravar isso aqui. Por que não vai botar um negócio? Porque não tem dinheiro. Irmão, dinheiro é no bolso ou é na mente? Oh. É isso aí mesmo, porque... Ah, não, pastor, glória, ela mente. Eu quero saber na prática. Vocês estão me entendendo? Sabe onde tu vai chegar? Aonde a tua mente permitir. Aleluia. O máximo é aí. Eu te diria, mas será que Deus pensou só nisso? Será que Deus fez um plano? Esse aqui só vai pagar conta e vai se aposentar depois de 35 anos ralando e é isso aí. Será que é isso? Será que isso é o bom? É o agradável? É o perfeito para a tua vida? Será que o Deus que disse que estava te fazendo conforme a semelhança dele, irmão? Aonde tu chegou é isso que Deus tem para ti? Hã? Não pode. E sabe, talvez alguns dizem, mas pastor, eu não consigo sair disso. Justamente, isso é uma cadeia que está pelo lado de dentro. Vocês me entenderam? Que quem rompe, que consegue mudar, experimenta o quê? Não uma melhora, mas uma mudança, transformação, uma metamorfose. Amém? Alguém não, o fulano porque trabalhou muito. Não, ele trabalhou muito, mas ele tinha uma mente capaz. Estão entendendo, gente? Então eu pergunto hoje, tu já tem um nível da mudança de mente, para converter tu teve que mudar de mente, não é? Mas eu quero saber se tu vai parar aí. E nem vamos fazer oração, gente, fazer apelo, o quê? Crente é assim, ó, aí faz uma oração, e ora bonito, e semana que vem tá tudo igual. Isso aqui é para quem quer chacoalhar, quer pegar assim, ó, hoje minha vida vai mudar. É que tu tá esperando que aconteça isso, tu tá esperando que aconteça aquilo. Tem um conselho para ti. Viu, o pastor me conhece há tantos anos. Puxe uma cadeira gospel, e aguarde. Vamos ver o que vai dar. Vai ser uma loteria. Não! Sabe o que tu é? O que a tua mente diz que tu é. Amém? Vou dar um exemplo bem material assim, que eu gosto de material porque a pessoa entende. Pastor, quer dizer que se hoje eu começar a mudar minha mente e eu determinar que eu vou ser um grande empresário, uma grande empresária, eu vou ser? Vai? Sabe o que está te esperando? Sabe o que está te esperando por anos e 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 anos? Está te esperando. Sabe? Quem sabe ou quem quer saber? Só quem quer saber. Levanta a mão. Só quem quer saber. Levanta, irmã. O que está te esperando é algo que Deus pensou lá na eternidade. Que é bom, que é agradável e que é perfeito. E Ele queria, tu não sabe o quanto Ele quer manifestar através de ti. E não consegue! Por quê? Porque é uma ordem. Qual era a ordem lá no começo?
Vocês estão me entendendo? Não é que não aconteceu porque não deu. Ah, porque o diabo se levantou. Que diabo se levantou? Quando ele levantar, ele tem que conhecer. É a sola, o número do teu sapato. Eu vim aqui como um canal dizer, a tua vida, um canal de Deus, a tua vida pode transformar? Sim! E se não mudar, eu posso também te falar a verdade, vai continuar na mesma situação, no mesmo empreguinho, na mesma coisa, da mesmice. Porque precisa, tu acredita, quem acredita, vamos ser sinceros, mas assim, eu acredito todo o meu coração, que Deus pensou num plano maravilhoso para a minha vida. Quem acredita? Fica a mão levantada um pouquinho, só quem acredita. Não, eu creio que Deus pensou, assim, ó, algo bom, agradável e perfeito. Levanta a mão. Assim, tu pode dizer assim, não, eu sei que Deus fez um plano, eu não estou vivendo, eu não toquei, eu nem conheço Ele, mas eu tenho uma convicção que Deus me ama tanto, que quando Ele disse que me fazia a semelhança dEle, Ele pensou grande, Ele pensou alto, e eu quero tocar nisso daí. Amém? Então tu tem que fazer uma coisa, está na tua mão. Vamos fazer uma oração. Claro, a gente até pode orar, mas só que tu vai ter que mudar a tua mente. Por isso eu leio Provérbios todos os dias, um capítulo no mínimo. Todo dia eu leio, eu falo coisas para mim todos os dias. Tem textos que eu já encaminhei para os irmãos aqui, eu leio todos os dias. No dia que eu não posso ler por alguma coisa, ou foi uma viagem, foi alguma coisa, no outro dia eu leio 2 vezes pelo dia que eu não li. Sabe por quê? É porque eu levo a sério. Bíblia para mim é Deus falando. Tem que acontecer. Não me contento só estar nas folhas numa maneira gráfica. Ah, tá no papel. Não, tem que sair do papel. Então sabe quem tu é? O que tu pensa que tu é. Ah, isso é autoajuda? Não, isso é ajuda do alto. É o contrário. Sabe por quê, irmão? Vou falar para ti. Se ele disse, e ele disse, tá? Eu estou dizendo, se ele disse, e ele disse, que eu sou a imagem, eu sou conforme a semelhança dele, tem que levar a sério isso aí, irmão. Mas os crentes não levam. Sabe o que falta? Revelação. É mais um texto, né? Por isso que tem gente que não vem, porque acha que não vai perder nada, né? Não foi no culto, não perdeu nada. Ah, vou no outro. Só a oração que a gente fez aquele outro domingo aqui, ainda bem que eu estava naquele culto. Aleluia. Quem não estava não recebeu. Amém? Então, pare um pouquinho. Quem tu é? Pensa nisso, rapidinho. Quem tu é? Aonde tu vai chegar? Isso aqui é tão sério, gente. Quando a gente vai conversar com a pessoa, aí começa a vir, sabe o que? As informações, o legado, a formação que a pessoa recebeu numa infância, numa adolescência, e está cheio de gente dentro da igreja. Ah, já fala aqui que já está. Então, pastor, o senhor falando agora disso de pensamentos, em 2013, quando eu resolvi vir para Porto Alegre, que eu morava lá no Paraná, e estava numa situação terrível, desempregada, com 3 filhos para alimentar e uma dificuldade muito grande. E eu fui conversar com a minha mãe para me despedir dela. E ela me disse assim, por que eu tinha que sair para tão longe? Por que eu tinha que sair? Eu falei, porque eu quero buscar uma vida melhor, algo melhor, uma coisa melhor para meus filhos. E a minha mãe me disse assim para mim, vai quebrar a cara de novo, vai voltar com o rabinho entre as pernas, em vez de aceitar o teu destino, que Deus te fez assim, Deus não te fez rica, Deus te fez assim. E o que ela queria? Que eu construísse 2 cômodos no fundo da casa dela para criar os meus 3 filhos lá. E eu falei para ela assim, não, e eu fazia 3 anos que eu tinha me convertido, que eu tinha me batizado. E eu disse para ela, assim, não, mãe, eu falei, eu não aceito isso. Eu falei, não aceito a vida que eu estou levando, e eu vou buscar algo melhor para mim e para minha casa, para meus filhos, porque a palavra do Senhor diz que eu comerei o melhor dessa terra, e eu vou atrás dessa palavra. E graças a Deus o Senhor tem me abençoado cada dia mais, porque eu não aceitei. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. É isso.
Irmão, tu é resultado das informações que tu tem na tua mente. É por isso que eu troco. Tem coisa que eu digo para mim todos os dias, tem textos que eu leio todos os dias. Mas o crente lê uma agora, daqui 6 meses, nem mais de 1 ano para ler uma coisa. Então eu pergunto, tu quer continuar do mesmo jeitinho que tu tá? Amém. Eu não vou estragar o teu barato. Não, pastor, eu quero. Mas eu sei que no eu quero, as informações da tua mente estão bloqueando aí. Eu quero que tu entenda uma coisa, tu é resultado do que tu tá aí dentro da programação. Amém? Tem gente que eu podia dizer assim, cara, larga esse teu emprego, vai ser um homem de negócios. Mas isso é como eu chegar para um cara assim, ó, vamos dizer, dar um peso de 200 quilos e ele levanta, ele não consegue. Por quê? Porque a mente não foi treinada. Amém? E eu falei aqui, vou repetir porque é bom saber, porque muitas vezes tu está esperando que coisas venham. Se acontecer aquilo, eu farei isto. E a coisa do se acontecer, tu está esperando vir de lá. Não. É daqui para lá. Quer dizer que eu estou com a caneta na minha mão? Sim, tu só precisa acreditar agora. E mudar. E quando tu começar a mudar, tu vai ver como tem informação na tua mente. O não dá, o não tá, o não tem dinheiro. Gente, agora rapidinho para terminar. Esse tempo eu estava numa galeria de arte. Gente que lida com coisa de valor assim. E o dono lá me perguntando sobre negócios, sobre investimento, se estão vendendo. Sabe por quê? E perguntando isso, porque quem está com a mente controlada pela mídia aí, está achando que é uma baita de uma crise. E o dinheiro está rolando. Mas as pessoas não acreditam que... Mas será que tem alguém vendendo? Mas eles estão conseguindo? Mas isso é tão caro. Quase falta, vamos dizer, para vender. Mas as pessoas têm uma mente formada. Sabe o que é isso? A mente bloqueada. Pense como Deus pensa. E alguém, eu falando isso, alguém, tá, mas e aí, vai mudar alguma coisa? Esse argumento já é a amarração que está aí dentro, que tu precisa tirar. Amém. Precisa vencer. Amém? Tem gente que não consegue. É tanto, o estrago foi tanto na tua mente, que uns aqui não conseguem romper mais com isso daí. Aí sabe que história tu vai viver? A que você está vivendo. Bom, se está bom assim, vai, né? Eu não. Eu quero, porque eu sei que é boa, agradável e perfeita. Amém? Eu podia dizer, quem quer a boa, perfeita, agradável, mas não vou dizer, sabe por quê? Porque tem um protocolo. Eu não vou botar água na tua boca, não vou botar o pirulito e tirar. Vamos fazer uma oração para a igreja receber a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aí o crente vem, iludido, ora, o pastor é iludido também, e fica aquela amarração, amarrado, orando pelo atado. Aí dá aquele nó cego. Não! Tu quer a boa, agradável, a perfeita, tem um jeito. Renovação da mente. Renovação da mente. Aí que tu é o quê? Transformado. Amém? Então tu pode dizer assim, agora, pode dizer, agora eu entendi que está na minha mão para escrever a minha história. Glória a Deus. Espero que tu tenha acreditado mesmo no que tu falou. Porque a gente fala aqui e ali, por que não vai fazer? Não tem dinheiro. Porque não. Tem coisa que tu só não tem hoje, só não usufrui, sabe por quê? Quer saber mesmo? Porque tu não deixa. Que isso, pastor? Tu não deixa. Hoje eu vim dizer, tira os bloqueios, tira as informações erradas e bota as de Deus aí, porque quando Deus pensou em ti, Ele pensou assim, como é teu nome? Rafael, teu nome é tremendo, Rafael, em hebraico é El Rafa, o Senhor que cura. Aleluia. Ele criou, Deus criou, olha aqui pro Rafael, Deus criou ele, sabe como? Deus estava tão inspirado, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2 que, eu já preguei aqui, que Deus nos criou em Cristo. Ele estava, quando chama ali, se eu não me engano, a criatura
poesia, poema de Deus. Deus estava inspirado quando criou ele aqui, ó. E disse assim: eu vou criar esse peão aqui, ó, a minha imagem, conforme a semelhança. Ele vai arrebentar lá na terra, vai fazer coisas extraordinárias. Pessoas vão me conhecer, pessoas vão bater na porta dele para pedir, uns pedir ajuda, outros pedir conselho. E o que aconteceu na caminhada? As informações foram entrando. Mas agora ele veio para o Evangelho, agora ele está na fé, e ele sabe que há uma boa, porque Deus não mudou. Quando Deus pensou, não, Deus não mudou, mas eu não quero que tu veja essas maravilhas quando chegar no céu. Eu quero que tu use aqui na terra. Crente tem que morrer vazio, né? Viver tudo. E é isso. Então, tu podia assim, no mínimo, Deus, o que o Senhor tem para mim de tão extraordinário? Porque tua mente ficou tão acostumada no comum. Amém, gente? Viu que uma coisa que eu não posso fazer por ti? Irmão, não adianta me dar uma procuração, eu gostaria. Eu leio todos os textos que eu leio, eu falo tudo que eu falo, fazer as orações que eu faço, mas não vai adiantar, é transformai-vos. Amém? Quer ficar em pé um pouquinho? Descansa, não? Vai mudar de mente ou vai continuar do mesmo jeito? Vai mudar de vida ou vai continuar do mesmo jeito?